Salve, salve família vascaína, voltamos aqui com mais uma edição do nosso canal Vamos Vasco e vamos falar hoje das notícias da tarde, né meus amigos? Mais especulações aí e pode pintar aí argentino como reforço do Vasco, pessoal. Parece ter avançado a negociação com Nicolas Oroz. Vamos falar sobre isso. Também vamos falar sobre o meia brasileiro, que é bastante conhecido aqui pelos torcedores do Vasco, que pode sim ser jogador do Vasco. O Vasco demonstrou aí um interesse na sua contratação. Já vamos falar quem é esse cara. Também vamos falar sobre o Ricardo Graça, que já pode jogar aí a Sul-Americana, já está inscrito e já pode ser titular do Vasco na quarta-feira contra o Oriente Petroleiro. Bom, meus amigos, já peço aí para você metralhar o like, muito importante clicar aí no like, clica muito aí no gostei. Também peço para você ativar aqui o sininho das notificações e também se inscreve no nosso canal, pessoal. Muito importante você se inscrever se você é novo, compartilhe com seus amigos, traz mais vascaínos aqui para o nosso canal, continuar crescendo, pessoal. Vamos aí em busca de 80 mil inscritos, tá quase, chegamos aí a 76 mil. Muito obrigado a todos vocês, todos aqueles que estão sempre aqui assistindo, elogiando, deixando a sua crítica, criticando também. É muito importante isso porque faz o canal crescer cada vez mais. Uma crítica construtiva, não aquelas tolices, mas crítica construtiva é muito bom aqui para o nosso canal. Meus amigos, Ricardo Graça está de volta aí da Seleção Olímpica do Brasil e já pode ser titular na quarta-feira contra o Oriente Petroleiro. Muito cotado para ser titular no lugar do zagueiro Weller. O Ricardo Graça, apesar de ser canhoto, não vai ter nenhum problema em atuar ao lado do Leandro Castan. Ele na temporada passada, em alguns jogos do Vasco, fez essa mesma função jogando ao lado do Leandro Castan, não comprometeu, pelo contrário, jogou mais do que o nosso zagueiro titular, Oswaldo Henriques, e na minha opinião está certo aí o Abel colocar o Ricardo Graça de titular. Ainda não tem nada confirmado, não saiu a escalação oficial do Vasco, né? Até porque o jogo é quarta-feira, mas pode sim que o Ricardo Graça seja aí o titular, o que todo mundo espera, porque é um baita zagueiro, um zagueirão, e já passou da hora dele ser titular do Vasco. Na minha opinião, seria excelente contar com ele e o Castan na zaga. Vamos esperar aí, tomara que o Vasco tenha trabalhado bem essa semana, né, para chegar na quarta-feira e sair vitorioso desse jogo sem susto, porque o time lá, Oriente Petroleiro, ganhou de 5-1 no Campeonato Boliviano, assustando alguns vascaínos, apesar de que o Campeonato Boliviano é um campeonato fraquíssimo, mas todo cuidado é pouco aí. O Vasco tem que entrar bastante focado para conseguir sair classificado na quarta-feira. Bom, meus amigos, essa tarde surgiu aí algumas especulações sobre uns meias que poderiam vir vestir a camisa do Vasco. E um deles foi o do meia Matheus, cara, filho do Bebeto. Segundo o canal Atenção Vascaínos, que agora estão de cara nova, fizeram um novo canal e eles estão noticiando lá de que o Vasco teria o interesse na contratação do meia Matheus, como eu já disse aqui, filho do tetracampeão Bebeto. Bebeto que também jogou no Vasco, foi campeão brasileiro de 1989. E o jogador está atualmente no Sporting Lisboa e seria aí um dos alvos da diretoria do Vasco. Jogador revelado pelo Flamengo, teve poucas oportunidades aqui em clubes do Brasil, somente no Flamengo, e foi para Portugal. Em Portugal ele teve um razoável destaque no Estoril, o que fez levá-lo para o Sporting Lisboa. Jogou até pouco tempo antes de ser emprestado para o Vitória de Guimarães. Agora ele retornou ao Sporting e pode aí, quem sabe, ser repassado ao Vasco. Na minha opinião, não seria para ser titular, na minha opinião, esse jogador se viesse para compor o elenco. E vale lembrar que, apesar de ter jogado em clubes pequenos lá de Portugal, na minha opinião, o jogador já teria aí uma bagagem, né? Já teria uma experiência já do futebol europeu e seria válido. Mas eu acredito que ele não seria titular no Vasco, até porque ele faz meio ali a função do Fred Guarim, meio que terceiro homem no meio campo. Ele não é aquele camisa 10 e não é também aqueles volantão. Ele é meio que o terceiro homem ali do meio campo, camisa 8, camisa 7, e na minha opinião seria mais para compor o elenco. Jogador de 25 anos, poderia aí, quem sabe, ser um novo reforço do Vasco. Vamos ter que aguardar, ver se essa negociação vai progredir e o Vasco fechar aí com o filho do Bebeto, pessoal. Já pensou, cara? Já passou o filho do Romário, agora o filho do Bebeto. Quem mais? Falta o filho do Pelé. Tá difícil. Mas
A princípio parece que o Vasco está evoluindo aí na contratação do Nicolas Oroz, pessoal. Mais uma notícia aí dada pelo canal Atenção Vascaínos, eles que são jornalistas especializados em Vasco, trabalham dia e noite pelo Vasco, sabem de tudo do Vasco e estão informando aí que o Vasco teria já aberto a negociação com o Nicolas Oroz. O jogador não será aproveitado lá no Racing de Avejaneda, que é o seu clube detentor dos seus direitos. O técnico do Racing já disse que não vai utilizar esse atleta. Ele que estava emprestado à Universidade do Chile, a princípio parece não ter continuado na Universidade do Chile e está no Racing. Essas seriam as informações que a gente tem desse atleta. E pode ser que ele venha para o Vasco por empréstimo aí, para essa temporada. Talvez ele seja o nosso camisa 10, eu já disse, o jogador canhotinho, que parece ter uma boa técnica e quem sabe aí possa ajudar demais o Vasco nessa temporada. Jogador de 25 anos, Nicolas Oroz, pode ser aí mais um reforço do Vasco. Vamos aguardar os próximos dias, ver se realmente a negociação vai avançar e o jogador fechar contrato com o Vascão. Bom, meus amigos, muito obrigado por ter assistido até aqui. Comenta aí embaixo sobre o Ricardo Graça de titular, se você concorda em escalá-lo aí no jogo de quarta-feira contra o Oriente Petroleiro. Também falem sobre o nome do filho do Bebeto aí, o Matheus, especulado no Vasco, meio campo que está jogando no Sporting em Lisboa. E por último, fala também sobre, quem sabe, essa possível contratação aí do Nicolas Oroz, que já teria avançado aí entre Vasco e o jogador. Vamos aguardar os próximos dias, quem sabe ele possa ser o nosso segundo reforço para essa temporada. Bom, meus amigos, muito obrigado a todos vocês, saudações vascaínas a todos, tamo junto e amanhã tem vídeo aqui no nosso canal. Abraço!